Com muita alegria, Espiritismo BH recebe novamente o nosso querido companheiro Arnaldo Rocha. Veio aqui nos conceder mais uma entrevista. Seja bem-vindo, Arnaldo. Obrigado pelo convite, mas eu acho que tem pouca coisa para falar. Vamos aproveitá-las, né? Tá ok. Fale-nos, para iniciar, sobre o Clóvis Tavares e sua amizade com Chico Xavier. Olha, a história do Clóvis é uma história muito interessante. O Clóvis era rapaz pobre, família pobre, de Campos Goytacazes, que eles são muito orgulhosos, não fala Campos, é Campos dos Goytacazes. E ele estudava direito no Rio. Entrou numa livraria para adquirir um livro para a universidade e viu na prateleira, na vitrine, um livro com um nome muito estranho. Foi o primeiro livro publicado pelo Chico, Parnaso de Além Túmulo. Então ele folheou o livro. Clóvis Tavares é uma vasta cultura, são 14 poetas e 60 poemas. Quando ele teve um dinheirinho, então ele foi lá comprar o livro. Era católico, apostólico, romano. E se empolgou com aquilo. E o sonho dele era ir a Pedro Leopoldo para conhecer o Chico. Então ele só pôde fazer isso uns 2 anos depois. Então, Clóvis começou a frequentar Pedro Leopoldo lá por volta de 39, mais ou menos. Uma amizade bonita. Foi até o fim da vida. Devo muito ao Clóvis, que eu ainda brinquei com eles hoje. O Clóvis comparecia a Pedro Leopoldo 2 vezes por ano, período de férias, que ele era professor universitário, professor no liceu, professor de História e de Direito, acho que internacional. Então a primeira coisa que o Clóvis falou, que livro você está lendo? Pô, Clóvis, estou lendo isso assim, assim. Me fala o livro que você está lendo. O que você compreendeu lá? Ele cobrava, né? Ele cobrava o entendimento do livro. Então eu devo muito a ele, como também devo muito a Deolinda Amorim, que conversando com ele uma vez que fui apresentado pelo Peralta, eu me preocupando muito na época bem a parte científica, filosófica da doutrina espírita. Deolinda era, a gente pensa que ele é baiano, ele é do Sergipe, como eles dizem, né? Ele falou, meu filho, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo com calma, viu, meu filho? Aí é que eu me apaixonei para o Evangelho. E Chico, muitas vezes eu fazia uma pergunta a ele, ele olhava bem para mim. Arnaldo, o livro tal. Às vezes ele falava o capítulo, a página e o parágrafo. Você vai ler, quando nós conversamos. Eu cá comigo, o que custava ele me dar uma resposta? Aí eu compreendi, ele estava me vacinando contra a pergunta cretina. Chega e pergunta uma coisa a você, você fala, daí a 5 minutos ele já esqueceu. Então eu li o tal livro indicado, passava algum tempo, 2, 3 semanas, eu falei, leu aquele livro? Eu falei, que livro? Pergunta que você me fez. Fala, então me fala o que é que você entendeu. Aí eu ia falando. Então uma coisa, Marcelo, que sempre me impressionou no Chico. Depois que eu falava aquilo que eu compreendi do livro, ele começava a falar. Aí ele parava. Assim, o espírito de fulano está aqui dizendo para nós olharmos assim, assim. Para mim, eu sempre achei de uma honestidade íntima. Ele podia continuar falando, mas ele falava, o espírito de fulano está dentro. Então isso me impressionava muito, a honestidade, a sinceridade, a fidelidade doutrinária de Chico. Ele falou uma coisa, o Espírito falou isso, aí ele citava o nome do Espírito. E com isso eu aprendi bem doutrina espírita. O Clóvis Tavares acompanhou então as reuniões mediúnicas, as reuniões... Não, o Clóvis, quando ia, ele só podia ir 2 vezes por semana, por vez, né? Então, quando nós organizamos o MEI, ele frequentava a reunião. Como convidado, então? Como convidado. Aí uma vez manifesta um drama do passado, meio daqueles desagradáveis que nós todos temos. Eu falei, Clóvis, vem cá. Ele chegou, falou, Clóvis, o assunto é com você. Conversa com a criatura. Então o espírito que estava manifestando, ele que teve de dialogar com ele. Não, eu fui dialogando.
Aí ele falou o nome, falou, isso é o Clóvis, vem cá que isso é problema seu. Tempo ainda do Clodoveu, quer dizer, o Clóvis, o rei Franco, daí chamar França. Fundou a nação que hoje nós chamamos de França. Falou, o assunto é seu. Você vai recuar o século IV da era cristã e conversa com um amigo aqui. E quanto ao Joaquim Alves e o José Gonçalves Pereira? O Gonçalves apareceu lá a primeira vez em Pedro Leopoldo com a história do Pedro Baldes. Depois ele começou a frequentar Pedro Leopoldo e levava o Joaquim Alves. Dois belos e queridos amigos, viu? Fiéis à doutrina espírita de uma maneira impressionante. E ambos atuavam na Federação Espírita de São Paulo. O Gonçalves, tanto Gonçalves quanto o Jô, eram excelentes médicos psicofônicos. Toda vez que eles chegavam lá no período de férias, o dia quinta-feira, eles iam para a reunião. Dois excelentes médicos psicofônicos. E o Wallace Leal? O Wallace é a mais antiga. O Wallace devia ser um rapazola dos seus 19, 20 anos, se tanto, e de uma família espírita, uma bela formação espírita, um moço de uma vasta cultura. Ele começou a frequentar Pedro Leopoldo, já está com uns 18, 19 anos, né, por volta de 53 ou 54, muito ligado ao Chico. E tinha um amigo, que você não consta aqui, César Bornier Pessoa de Melo. Já era apresentado a ele, me dá aqui, sua mão. Ele pegava, ô fulano, como é que você vai e tal. Falava você no passado. Eu percebi assim. Aí uma vez eu perguntei, eu falei, Chico, esse negócio de César Bornier não é papo furado, não faz nada, ele tem uma intuição impressionante. O César, foi hoje que nós falamos sobre conquista de Granada e tal, que você perguntou, não. Ele tinha uma vivência muito grande na Espanha. Eu tinha um hábito de conversar com o Dr. Camilo Chaves, ele sabia que eu era ateu e materialista. Nunca abordou o assunto de doutrina espírita comigo. Depois que o Memê voltou para lá, então ele começou a conversar. Então havia ali na Avenida Afonso Pena, entre Rio de Janeiro e Tamoios, uma livraria do Oscar Nicolai, não sei se você se lembra disso. Então geralmente à tarde era o ponto de encontro de Arnaldo com o Dr. Camilo. Devo muito a ele, aprendi muita coisa com ele. Aí o César Bornier chegou uma vez, conversando, bateu nas minhas costas, foi o Camilo, olha os espanhóis chegando aí, porque ele era o povo que vinha da França, olha os espanhóis daí, olha o carniceiro aí. Carniceiro era o senhor. Terceiro Duque de Alba, o apelido dele era o Carniceiro. Só quando ele foi para a Holanda ele mandou matar mais de 19 mil que eram protestantes, tá bom? É verdade que o Emmanuel corrigia as distorções nos relatos de historiadores sobre os acontecimentos da humanidade? É o seguinte, vamos raciocinar. O historiador, ele conta uma história que ele não conviveu. Certo. Então todo historiador tem um pouco de fantasia. Você lê 2 ou 3 historiadores sobre um determinado assunto, você vai ver a diferença de um outro. Então Emmanuel escreveu um belo livro que chama-se A Caminho da Luz. Aí você vai ver a verdade da caminhada da humanidade. É a mais bela resposta que eu posso lhe dar sobre isso. Naturalmente existiam outras obras, né, de historiadores que, quando o Emmanuel relatava, a visão espiritual era diferente, né? A história do Brasil é a história mais gaiata possível. Há aqueles historiadores que elogiam Pedro I, outros que os reduzem a um patifão. Não, foi um bom evidenciado. E outra coisa, o Dom João VI, há historiadores que o consideram cheio sem responsabilidade, é mandado pela mulher. Foi um homem que chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi abrir os portos, criou a imprensa nacional, criou o Jardim de Educação que existe até hoje. Então, para você ver como os historiadores contam as histórias de conformidade, com interesse
seja político ou social. Visões distintas. Então, o Emmanuel, nesse livro, A Caminho da Luz, ele conta a realidade da evolução da humanidade. É um livro que deve ser lido. Quem gosta de história, leia isso, que vai ter uma compreensão muito bonita da evolução da humanidade. Sr. Arnaldo, agora vamos relatar uma passagem do senhor com Chico Xavier, uma ida ao cinema para assistir um filme que se chamava, o que se chama, né? Loucuras de Amor. Que filme era esse e o que foi que aconteceu? Não, eu chego no escritório e a menina fala, Arnaldo, o senhor Francisco Xavier telefonou, que está aqui em Belo Horizonte, que veio com o Dr. Romo. O Dr. Romo era o chefe da Fazenda Modelo, onde Chico trabalhava. Então a menina me deu o recado e me falou que depois de 2 horas ele estava livre. Eu saí, desci a Rua Curitiba. Na Rua Curitiba, entre Carijós e Tupinambás, havia um cinema. Não sei, hoje já não existe mais. Eu parei lá, falei, gente, esse filme é sobre a Joana louca. Joana foi Chico no passado. Então, Joana era uma encarnação anterior do Chico Xavier, essa Joana a louca. Não, ela é louca, foi eles falavam. A mãe dela, a Isabel, desde cedo tinha uma preocupação que a filha tinha visões e conversava com os espíritos. Então você vai recuar numa Espanha católica, apostólica, romana, século XVI, ela estava conversando com o diabo, então ela era doidinha. Era louca. Tanto que quando a mãe ela se casou, ela teve muito cuidado, explicou para a família. Então eu estou passando lá, parei, conversando, encontrei com um amigo, estou olhando. Antigamente o cinema tinha uma exposição. Eram uns cartazes das fotos do filme. Eu olhei e falei, gente, isso é a Joana. Entrei, comprei um ingresso. A matina começava às 3 horas. Então fui lá buscar o Chico. Então estou com vontade de fazer um lanche, fizemos um lanche. Então agora nós vamos andando. Entramos ali na Rua Curitiba, quando faltava assim, uns 5 metros de cinema, eu falei, agora você fecha os olhos. Por quê? Você vai fechar os olhos. Então ele entrou no cinema, a área toda, de olhos fechados. Não viu os cartazes, as fotos. Senão ele ia saber o que eu estava levando, né? Aí o filme começou. Chico chorava, ria, chorava. Me dá um lenço. Dei. Lá pra, falou, meu filho, eu só tenho 2, você já enxugou, já molhou 2. Só se eu tirar a camisa para você enxugar. Acabou, nós saímos, ele numa alegria muito grande. Eu falei, Augusto Usura, honestamente, o filme é real. Eu falei, olha, Arnaldo, eles estão contando uma história de 400 anos atrás. Então tem umas pequenas coisas que o livro que eles basearam, criaram. Aquela história do historiador. Sim. Mas 90% é a realidade. Era um pedaço de uma mulher bonita. Então ele sentiu prazer, né? No final ele gostou, né, de ver. Ele já havia me contado coisas. Eu sei muito sobre o meu passado e passado de amigo, dialogando com os espíritos. Então, uma vez conversando com a entidade, ele me contou uma história. Aí um dia eu joguei verde, ele gostou, eu falei, não, é real isso. Então esse filme que eu trouxe para você ver, tem um que é em português, o outro, o Joana a Louca, é em inglês. Mas eu não sei se você pode passar para português. Talvez tenha lá. Vale a pena ver o filme. Sr. Arnaldo, conte-nos um pouco agora sobre a família do Chico Xavier, né? Seus irmãos e irmãs, o passado desses espíritos e o esforço do Chico para ajudar esses que vieram como parentes. Pois eu vou te contar, então começar contando uma história romântica. O Sr. João Cândido, quando chegava no mês assim de julho, nós íamos numa cidadezinha Santa Luzia. Ele morava lá, o Sr. João Cândido. O Sr. João Cândido era branco. E enamorou-se de uma moça que foi criada num orfanatozinho que chamava São João de Deus. E essa moça cantava na igreja. Então o Sr. João casou com ela. Com a Maria João de Deus, são 8. 1, 2, 3, 4, tem que recordar.
São 5 mulheres, Raimundo, José e Chico, do primeiro matrimônio. Quando ela faleceu, o Sr. João Cândido distribuiu os filhos com os amigos. Então Chico devia ser rapazinho, menino, de seus 4, 5 anos, foi ficar com uma parenta, que era uma comadre deles, uma tia. A mulher era levemente atrapalhada da mente. E o filho tinha uma ferida na perna. Ela obrigava Chico a lamber. O filho dela, né? Tinha ferida e ela obrigava o Chico a lamber. Obrigava o Chico a lamber a perna do menino. Então ele começou a ver a mãe dele, a Maria João de Deus. Ele falou: mamãe, mas aquilo é muito ruim, me dá vontade. Não, minha filha, pode continuar lambendo que nós vamos passar um remédio lá que você não vai sentir mais o ruim. E quando ele não lambia, a mulher era muito boazinha. Ele tinha aqui na altura da cintura marca dos 4 dentes do garfo que ela afiava na barriga dele. A barriga dele. Aí o Sr. João casou com a Cidália. A Cidália era branca. André, aí são Lucila, Dália, Dora e João. São os outros filhos, né? Do segundo casamento. Segundo casamento. Então a primeira coisa que a Cidália falou para o Sr. João Cândido: eu me caso com você, mas eu quero os seus filhos todos juntos de mim. Aí Chico falou assim: Arnaldo, ele me contando, né? Que quando ela muriava, chorava com minha mãe, ela vinha conversar. Ela falou: não, Deus vai mandar um anjo para cuidar de você. Então ele tinha um amor imenso pela dona Cidália. Era o anjo que Deus mandou. Segundo matrimônio, né? Deixou de receber garfada, coisa e lambendo a ferida. E essa missão do Chico junto a esses irmãos, como é que foi essa atuação dele? Acontece o seguinte: o Sr. João era um sujeito meio irresponsável. Desculpa se você estiver aí para o Sr. João Cândido. E Chico, desde rapazinho, começou a trabalhar para ajudar as irmãs, tanto do primeiro matrimônio quanto do segundo. Então, uma vez, não vou entrar em detalhe não, fiz uma pergunta a ele. Ele falou: não, Arnaldo, eu já vi quando eu vou dar banho na Dália, quer dizer, a Cidália e a Lucília. Fora disso, nunca vi não. Você lá me entenda o que eu perguntei. Chico foi, primeiro ele foi trabalhar na fábrica de tecido, que havia uma fábrica de tecido em Pedro Leopoldo, trabalhava no horário doido, acho que de 6 horas da tarde até 4 horas da madrugada. Aí ele ficou tuberculoso. Aí ele se parou de trabalhar na fábrica, foi trabalhar num botequim de um amigo, vendendo cachaça, arroz, feijão, o que usava na época. Aí esse homem adoeceu, abriu falência. Aí Chico saiu atrás, todo mundo em Pedro Leopoldo pedindo esmola para poder arranjar dinheiro para enterrar o amigo dele. Foi sempre uma criatura voltada à família. Sr. Arnaldo, e a mãe espiritual de Chico, a Lívia, como é que era a relação do Chico com esse espírito? Não, só vou lhe contar uma história. Ok. Chico tinha um problema na vista. Como é que chama essa doença que dá? Glaucoma? Glaucoma. Glaucoma. Então ele vinha a Belo Horizonte para tratar com o médico Dr. Santa Rosa. Não há tratamento para glaucoma, não havia naquela época, como não existe. Mais tarde, eu levei no professor Hilton Rocha, o Hilton Rocha examinou mais de 2 horas, virou e falou: Chico, São Francisco, eu vou lhe receitar um medicamento, a injeção, dói muito, mas não vai curar não. Nós não sabemos a cura. Glaucoma é uma hipertensão ocular, não se sabe a causa. Então o Chico vinha para fazer o exame lá na Santa Casa, onde hoje é o Hospital das Clínicas, tem um setor lá de oftalmologia. E ele saía, andava, atravessava aquele viaduto da Santa Teresa para ir até a Avenida do Contorno, subindo para ir à casa da irmã dele. E aquilo doía muito, tratamentos, medicamentos. Ele está subindo a Avenida do Contorno. Um calor medonho, ele tirou o chapéu, o Chico sempre tirou o chapéu, e foi carregando o chapéu e chorando.
Aí ele virou e fez uma prece. Fome, minha mãe, me ajuda que está dor. Foi a única vez que Chico me fez referência sobre a Lívia, a mãe dele. Nunca mais. Ele falava muito sobre a cidade, mas sobre a mãe dele, a Lívia, foi a única vez. Mas era uma pessoa, então, que ele muito querida para ele, né? Espero que eu não terminei a história. Ah, desculpa. Era tardezinha. Aí ele, com aquela dor medonha nos olhos, ele foi, gente, como o entardecer de Belo Horizonte é bonito, que estrela linda. A estrela foi chegando perto dele, é que ele viu que era a mãe dele. Era a Lívia. Era a Lívia. Foi a única vez que ele fez referência sobre a Lívia. Aí ele chegou na casa da irmã dele, chapeuzinho na mão. Aí foram olhar no chapéu, estava cheio de níquel, de um jeito mal trajado. Pobre. Estava cheio de quê? Moeda. De níquel. Ele com o chapéu na mão, o povo achava que ele estava chorando e começou a dar esmola. Ele estava com dinheiro. Ele cheio de moedinha. Com o chapéu cheio de moedinha. Essa é uma história hilariante. Eu sei que ele me contou, eu ri muito para não. Mas vem cá, Augusto Zura. Você não viu o povo te dando esmola? Meu filho, a dor era tanto. E formei depois que Lívia aparecer. Aí veio a alegria tão grande que eu vi a minha mãe, vi aquela estrela. Aí a estrela virou minha mãe. Então eu fiquei com tanta alegria que a dor sumiu. Eu estou lá ligando só. Nem percebeu os níqueis, né? E o dinheiro ficou lá. Chapeuzinho cheio de esmola. Tá bom? Como foi a relação de Chico com a Federação Espírita Brasileira e com a União Espírita Mineira? O Chico incentivava a unificação do movimento? Mais do que nunca. Primeiro que ele era muito ligado, nós estamos recuando, lá por volta de 40 e pouco, 30 e pouco, ao professor Cícero Pereira, que o Chico tinha o professor Cícero como verdadeiro pai. Então, Chico sempre foi de uma fidelidade única à União Espírita Mineira. Seja com o doutor Camilo, com o Badi, com o Neném Aluoto, ele sempre foi presente. E com a Federação Espírita Brasileira, eu tenho até uma amiga nossa de Juiz de Fora que recebeu do Tinsen, que era o presidente da época da Federação, a correspondência que Chico possuía com o Dr. Vantuil de Freitas durante 30 e tantos anos que ele foi o presidente da Federação. Então, desde quando o Chico começou a mandar os livros para a Federação Espírita Brasileira, há uma correspondência muito grande, de 32 anos. E a Sueli. A Sueli Caldas Schubert? É. Recebeu do Thyssen essa correspondência, que estava arquivada, foi doada para a Federação. E ela fez um belo trabalho analisando a correspondência de Chico para o Vantuil e do Vantuil para Chico. Algumas eu já conhecia que Chico às vezes dava para eu ler. Então, durante anos, vou falar uma coisa que você não vai acreditar. Muita gente falava que Chico era comprado pela Federação. É mesmo? Que ele recebia dinheiro. N vezes eu fui com ele ao cartório para fazer a doação. E quando saiu a Quaternal, saiu o Nosso Lar, muito espírita, aspiado, achava que o livro era fantasia. Chegou a ser esbofeteado de um jeito, numa reunião pública, dizendo que aquilo era fantasia do É que o povo nosso conhece muito pouco doutrina. No livro dos Espíritos é escrito assim: princípios da doutrina espírita. O Chico Kardec dizia que a doutrina evoluiria na razão direta da ciência. Uma coisa chama a outra. Então disseram que o livro era a fantasia criada pelo Chico. Esse livro, até aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, depois que ele foi psicografado, ele demorou para ser editado? 30 dias lá na Federação. 30 dias? É. Então foi de imediato? Não, senhor. Não? Alguém na Federação não aceitou o livro. Eu vi a troca de correspondência. Depois, então, a Federação assim me falou, o doutor Vantuil de Freitas. Eles recebiam um livro. Então, reuni os diretores da Federação, cada um lia um capítulo em voz alta e eles iam comentar aquilo.
Então a criatura que tem essa fantasia, e a fantasia campeia no nosso bem, acho que quando a gente desencarna, nós vamos ficar lá como o céu dos católicos e ver aquela história. A vida do outro lado achava que o livro era fantasia. Houve uma troca de correspondência há muito tempo. Eu acho que eu posso falar isso. Então a última carta, se fosse, devolve o livro. Agora você vai observar, o André Luiz escreveu, deixou 16 livros, excetuando um, o resto ele aborda, principalmente em 2 livros, primeiro nos domínios da mediunidade. Tudo que nós conhecemos sobre mediunidade era daqui para lá, para o outro lado. Ele foi nos mostrando a mediunidade do plano espiritual para cá, o transe mediúnico, essa coisa toda. Então, nos domínios da mediunidade. Pois ele tem outro livro sobre obsessão. E tem um terceiro, que é um belo trabalho, chama-se Mecanismos da Mediunidade. Até hoje, é triste a gente falar isso, a comunidade espírita não deu o real valor à obra do André Luiz. Ele nos trouxe uma série de informações admiráveis e sublimes. Sem dúvida. Eu sou um apaixonado por ele. Sr. Arnaldo, depois da publicação da obra Ave Cristo, houve uma situação que o espírito Emmanuel, ele identificou pessoas ligadas ao grupo Meimei como tendo sido personagens do Ave Cristo. Como é que foi isso? Mais ou menos 1 ou 2 meses após a publicação do livro, encerrando a palestra que sempre a gente gravava, ele mandou que desligasse o gravador. E ele começou a identificar os personagens com as pessoas que estavam na reunião. E aqueles que já haviam retornado à pátria espírita. Aí eu levei um trabalhinho, você quer que eu leia o nome deles todos? Claro, à vontade. Então você vai encontrar uma criatura por nome Crispo. Quando o irmão Corvino, antes deixa eu lhe falar, o Apis Corvino é a reencarnação daquele que nós conhecemos como Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Então, quando o irmão Corvino estava sendo acusado, etc., condenado, um rapazinho levantou e falou assim: eu também sou cristão. Já leia o livro que você vai encontrar. Chamava-se Crispo. Esse é o Gonçalves. Quando estou querendo lembrar o meu nome na época, não havia Cristo. Tassiano? O Tassiano. Tassiano. Resolveu prestar uma homenagem ao irmão Corvino, que ele não sabia que era o pai dele, né? Então fez uma festa muito grande, aí o irmão Corvino, para despedida, pede o menino para fazer uma prece. O Tassiano tinha horror, antipatia, por causa das histórias que contava que o pai dele havia sido assassinado pelos cristãos, etc. e tal. Então tinha um menino lá por nome Silvano. É o Joaquim Alves. Ah, esse jogo foi citado na questão. E o Crispo é o José Gonçalves Pereira. Compreendeu? E o Rufo é o Eurípides Barçanufo. Apis Corvino é o Bezerra de Menezes. O irmão Corvino é Pedro de Alcântara, para nós agora. O Quinto Varro, quer dizer, Pedro de Alcântara. Enes Puden era um Enes Santos, um amigo muito querido. Desencarnou por volta de 78. A Blandina é Memei, a Lívia é Chico, e Lucano Vicino é o nosso querido Honório. Honório Abreu. O de Honório veio para Arnaldo. De amigo para amigo. Eu estou lá no Ave Cristo. Fulano tal, não show, fantasia não. Quando o irmão Corvino chega em Lyon, que ele foi contar a história, foi recebido por nome assim, esse aqui era você. Então tem aquela pergunta sobre a história que a igreja de Lyon veio para cá, não. Muitos daqueles que estavam lá estão aqui. Aqui eu trouxe esse livro para você ver.
a quantidade de médiuns notáveis que o Brasil produziu. Em Minas Gerais, então, tem a volúpia de criar médium. Chico, Ivone, Maria Cravo, lá de Uberaba. Vamos botar também o Wagner. Minas produziu uma meia dúzia de médios notáveis. Deixa eu ler os nomes para você aqui. O Ali Alfred, em Juiz de Fora. Bom, agora vamos falar dos outros notáveis. O Batuíra, lá de São Paulo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Carlos Bachuto, Camilo Chaves, Dias da Cruz, Djalma Faria, Domingo, Ernesto Santos e Silva, Eurípides Barçanufo, tudo. Esse livro se chama Grandes Espíritas do Brasil, do Zeus Vantuil. É o organizador. São 53 biografias. Um livro confiável, né? Biografias. Então acontece que esse livro foi terrivelmente criticado. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque ele contou a história real. Foi providencial. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O livro foi criticado para chuchu. Então alguém fez uma pergunta ao Chico. Isso aí é fantasia do Humberto de Campos. Um país onde existe a miséria, crime para todo lado. Você olhou para a pessoa. Eu falei, quero saber que resposta ele vai dar. Ele falou, meu amigo, Jesus Cristo foi crucificado com 2 ladrões no meio. O jeito que ela roubou, não falou mais nada. Encerrou o assunto. Falou que o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ser. Na escala espírita, nós somos considerados, da terceira parte, como espíritos inferiores. É verdade. A escola que nós estamos matriculados, a Terra chama de expiação de prova. Quer dizer que vai demorar um pouco para ser realmente a pátria do Evangelho. E conversando com o Massotti é o presidente atual da federação. E ele é secretário-geral do Serviço de Doutrina Espírita no Mundo. É o Comitê Espírita Internacional. Uma vez dialogando com ele, falei, Arnaldo, excetuando a Argentina, na Europa, e o Divaldo também me falou isso, há pequenos números de espíritos. Na Inglaterra é neo-espiritualismo. Na França, que era uma beleza, a quantidade de casas espíritas que o nosso Allan Kardec conta na revista, a antiga casa espírita, fundada por Allan Kardec, tinha um cartaz assim. Como é que chama essa história de Lemão? Cartomancia? Cartomancia. Tal. Para a casa espírita. Então, o Brasil tem uma característica espírita muito bonita. Na Europa, eles se deram uma preocupação muito grande, os Crookes, os Delane, Bolzano, vê a parte científica, sobrevivência. Aqui a doutrina espírita começou a se divulgar através de um livro de poesia. É verdade, o Parnaso de Além Túmulo. E você vê o sentimento. O que é a doutrina espírita? Ciência, filosofia, religião. Então, a concepção da doutrina espírita para nós no Brasil é muito bonita. Então está lá nas anotações de João. Não me pergunta nem o capítulo, nem segundo, nem os versículos. Eu me vou, Jesus falando, mas não vos deixarei sós. Vou pedir ao meu Pai, Ele vos mandará o Espírito Verdade, o Consolador, que recordará todas as coisas que eu vos tenho dito, ensinando outras. O que é o Espiritismo? O Consolador. E o que o senhor poderia nos contar sobre as vidências ou reminiscências de Chico durante as psicografias dos romances históricos de Emmanuel? Ele tinha percepções dos personagens da época? Você já leu um livro da Ivone que chama-se Recordações da Mediunidade? Recordações da Mediunidade. De um modo geral, o médium, vamos citar o caso somente do Chico, a Ivone já me falou a mesma coisa. A Ivone tem 3 livros, é uma trilogia. Cavaleiro do Mier, o outro segundo eu não me lembro, e o Drama da Bretagne.
São 3 livros num ápice de tempo de 290 anos. Começa na França, na Espanha, depois norte da França. Vida da Ivone. Então eu falei, Arnaldo, eu até hoje fico sem saber se eu estava psicografando, era simples recordação. Então Chico contou-me que quando começou a escrever, a psicografar, o Há 2000 anos foi na própria reunião pública do Luiz Gonzaga, depois é que era em paz. Então, à medida que ele ia psicografando, Emmanuel atuava e fazia ele recuar no espaço e no tempo. E ele ia vendo a cena. Ou seja, não era um simples ditado, né? Não, ele estava tendo percepções, né, das cenas, vivenciava tanto isso. No Há 2000 anos, 50 anos depois, o Renúncia, ele era simples espectador. Ele não consta lá. No Ave Cristo, a história do Ave Cristo é uma história gozada. Nós Chico, fomos visitar um casal amigo ali na Pampulha e marcou-se para o chofer nos apanhar às 10h30. Então acabou a reunião, a tal visita, nós ficamos passeando ali pela Pampulha, estava um lugar muito bonito, uma noite muito bonita, nós assentamos no lugar para bater um papo. Aí ele falou, Augusto, o senador podia escrever um romance, ele está meio pobre esse romance, só tinha 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e o mais belo trabalho sobre o cristianismo nascente, que é Paulo Estevão. Ele, Chico, riu muito. Passaram uns 2 ou 3 meses, ele me deu um material para ler. Era o Ave Cristo. Era o Ave Cristo. Eu chamava minha mãe de senador. Eu falei, o senador disse que ele agora tem tempo para escrever um romance. Que surpresa, hein? Para mim foi porque como os habitantes da Bolívia tinham chamado de tanta alegria que eu fui lendo, chegava ali e aquilo. Fiz tudo para o Chico me dar a parte psicografada. Ele rasgou. Mas fiquei curioso, ele revelou-se para o senhor que o senhor era o Tassiano, ele falou isso assim de cara? Não, eu já sabia já disso. Sabia? Já sabia disso antes, por causa de adversários do passado. Então, um dia eu fuçando lá, período de férias, uma gaveta que sempre vivia fechada, eu vi lá um bloco, letrinha de Chico. Tem a síntese do livro, Ave Cristo, e trechos de um livro chama-se Renúncia. O espírito cria um clichê no médium. Ele fala um assunto e a criatura vai desenvolvendo. Então era a letrinha de Chico. A letra dele é uma coisa, da psicografia era outra. Aí a hora que ele chegou da fazenda, falou, eu achei isso, ó, tomei posse. Isso está com o Beto, depois eu vou lhe mostrar. Tá bom. As coisas que Emmanuel cortou e tal. Muito interessante. Senhor Arnaldo, como é que foi a ida de Chico Xavier a um otorrino? Ele teve uma labirintose. Labirintose. E aquilo dava uma dor medonha e fazia um barulho horrível na cabeça dele. Ele só tinha alívio quando ele sentia-se aliviado, quando ele estava psicografando. Então nós tivemos lá no Dr. José Chave, que era um médico psiquiatra, era um otorrino muito nosso amigo. O Zé Chave examinou o Chico para todo lado, depois telefonou para um amigo. Um amigo falou qualquer coisa, ele escreveu 3 nomes num papel e falou, olha, Chico, eu liguei para um colega meu, que é espírita, é médico, homeopata. Ele me aconselhou isso para o senhor. Estava Clóvis, eu e Chico. Saímos, o consultório do Zé Chiab era ali na Rua Espírito Santo, nós descemos, e seguindo Espírito Santo, Tupinambás e Amazonas tem um barzinho de esquina até hoje.
Então nós entramos lá, o Chico disse que queria comer qualquer coisa. Aí ele enfiou a mão no bolso. Eu falei, Chico, me dá o papel, que aqui na rua Gaités tem uma farmácia homeopática para manipular esse remédio. Não me lembro os nomes. Aí Chico tirou o papel e caiu um outro. Eu apanhei. O papel que apanhei, na parte da manhã, o Dr. Bezerra de Menezes aconselhou ele 3 medicamentos. O primeiro era diferente do que o médico recomendou. Mas os 2 outros eram a mesma coisa. Eu falei, papagaio, você está com esse material na mão, por que você não fez a coisa? Bastava seguir o Dr. Bezerra. Ué, eu falei, quer dizer que você não confia no Dr. Bezerra, né? Ele riu muito, Cláudio também. Mas o único só que era diferente. Os 2 eram a mesma coisa que o Dr. Bezerra havia falado. Então eu achei essa coincidência impressionante. Esse foi um dos motivos que Chico foi para Uberaba. O Lestrade aconselhou, naquela época Belo Horizonte era muito frio. Então o Chico já conhecia, tinha muito relacionamento Uberaba, porque já acompanhava o Dr. Romo, por causa da exposição de gás, né? Então, todo ano. Então o Chico já tinha um grupo muito expressivo de amizade. Lá na cidade de Uberaba. Aí é que ele foi para Uberaba. Tem uma história interessante de um animalzinho chamado Dom Negrito. Não. Que história é essa? Falar da história de um cachorro. De um cachorro. A história desse cachorro é gozada. Ele era um cachorrinho pretinho, pouco menor que os cachorros lá de casa. Cachorrinho pequenininho. Magrinho, que era danado. Reunião de segunda e sexta-feira no Luiz Gonzaga. O cachorrinho ia para lá. Ficava sentado, deitadinho, debaixo da cadeira de Chico. Na hora que acabava a reunião, ele tirava o time. Aí Chico se encontra com uma chora amiga. Pô, Chico, está acontecendo uma coisa muito interessante. Falou o nome do cachorro. Ele toda segunda e sexta-feira, 7h30, 8 horas, ele some, que a gente procura em Pedro Leopoldo para todo lado. Na reunião, a segunda-feira, ele chega mais cedo em casa. Mas na sexta-feira, que era feriado, dia seguinte, sábado, então, ele chega às vezes 1, 2 horas da madrugada. Aí Chico fala, como é que é o cachorro? Aí ele fala, então ele vai toda segunda e ele está lá. Como ele era preto, eu pus o apelido dele de Dom Negrito. Aí foi um casal numa cidade que não vou falar o nome para não identificar, e eles eram pretos. Aí Chico falou, não, troca o nome do Dom Negrito. Aí eu passei a chamar de Dom Pedrito. Dom Pedrito. O cachorro ia à reunião de segunda-feira. Então uma vez estava Clóvis, Gonçalves e tal, eu falei para ele, olha, eu conheço muito espírita cachorro. Mas foi a primeira vez que eu encontrei um cachorro espírita, fiel. Toda segunda e sexta-feira o cachorro estava lá. O danadinho. Não latia nem nada, ficava lá quietinho, quietinho. Ele estava no vibracional, né? Estava. Esse é um cachorro evoluído. Bom, vamos agora falar um pouco do livro Nos Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz. Nós identificamos, né, nesse livro, o André Luiz identifica um grupo mediúnico que é por ele estudado com profundidade. O Chico teria revelado a identidade desse grupo de pessoas? Uma boa parte é baseada nas nossas reuniões do MEMEI. E outra parte é baseada nas reuniões do Grupo Regeneração da Federação Espírita Brasileira, que foi um grupo fundado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, no livro, que é o mais belo estudo que eu conheço sobre mediunidade, que nós conhecemos a mediunidade daqui para lá. O André Luiz vem mostrar o fenômeno mediúnico do plano espiritual para cá. Então há uma médium lá que se chama Dona Ambrosina Chico. Esse sujeito sou eu. Esse sujeito aqui é o senhor. Então o senhor não quer falar o nome dele. E o senhor está lá nesse grupo, então. Que quando eu me fiz espírita, no grupo lá de casa, da família, da Alva de Assis, até 48 eu funcionava como médico psicofônico.
Então, me encerrando uma determinada reunião, um dos nossos benfeitores espirituais, Dr. Cornélio, terminou a palestra e virou-se para mim e falou: meu jovem, semana próxima você está com a responsabilidade de dialogar com os comunicantes. Eu fiquei com os habitantes da Bolívia, de Cochabamba, né? Quinta-feira os arquitetos do povo. Estão lá abraçando o Chico, ele falou: tem um recado para você. Eu falei: Chico, eu estou precisando falar uma coisa com você. Eu falei: tem um recado para você. Emmanuel me disse que os benfeitores espirituais analisaram a sua ficha e que a voz que comandou tanta guerra, tanto sofrimento, vai ser usada agora para conversar. Eu falei: Chico, mas como é que eu vou saber, Augusto Osório? Eu só estou dialogando com um homem ou com uma mulher. O telefone antigamente era horrível. Você é um telefone, você vai ouvindo. Mal não tem evidência. Meu filho, não se preocupe não. Vai com calma que você vai desenvolvendo a intuição. Aí eu comecei, porque o Joffre Leles, que dirigia a nossa reunião, Joffre Leles era coronel da polícia e sobrinho do professor Cícero Pereira. E ele servia o Juscelino, que Juscelino era médico militar. Juscelino da polícia, o Juscelino Kubitschek. Então, Joffre eram muito amigos, serviu tanto ele quanto o José ao Juscelino na prefeitura, na governadoria e como presidente. Então o Joffre terminou a reunião, foi muito bom, porque eu vinha falar que eu não posso mais ver, que às vezes eu já sei muito tarde. Então diz que o Juscelino fala assim: ô Joffre, vai embora para sua reunião, pede os espíritos lá. Isso, eles soltavam um palavrão. Nós precisamos do auxílio dos bons espíritos. Então é que eu passei a dialogar com os espíritos. Então a minha cunhada, Luísa, portadora de uma bela evidência, manifestou a primeira pessoa. Eu falei: Luísa, é homem ou mulher? Eu falei: não sei. Acabou a reunião. Eu falei: ô Luísa, você é minha amiga. Não, meu filho, não está ajudando muito. Você vai ter que aprender sozinho. Aí eu comecei a conversar com os espíritos. Faço isso há 62 anos. Pois é, isso que nós são os grandes mestres que eu tenho. Nós íamos perguntar exatamente isso. Arnaldo, então nós vamos para a última pergunta. Do seu início com o Chico Xavier no Grupo 66 até hoje, quantos anos somados de diálogo com os espíritos ao longo desses anos, né? E quantos médiums o senhor conheceu? Bom, médium, no grupo da Alva de Assis eram 8. Fora os que de vez em quando iam embora, então deve ter uns 12 ou 14. Quando nós fundamos o MEMEI, nós tínhamos 10 médiums. Saíram 3 e apareceram mais 4. No grupo da Efigênio Salles Vitor, que é um amigo muito querido, foi um dos diretores da União, organizador do 2º Congresso Espírita Mineiro, em Brasília nós temos 10 médiums. E atualmente eu tenho 10 médiums. Eu já devo ter tido contato com mais de 60 médiums. E em quantos anos de trabalho? 62 anos, desde 48 que eu dialogo com os espíritos. Já devo ter conversado com uns 30 mil espíritos, mais ou menos. O senhor que fala que isso dá mais experiência do que ler os livros, né? Ô meu filho, eu estou dialogando com quem? Gente igual a mim, com os mesmos erros. Então, você conhece um ditado: quando você vê a barba do vizinho queimando, você põe a sua de molho? É o que eu tenho feito ouvindo com eles. E até... Muita coisa que eu sei sobre vidas pregressas foram entidades, compromissos que eu não soube cumprir direito, isso, pegando lá de Kelps até 1885, na Espanha. Bom, a última pergunta que eu tinha preparado foi essa, mas eu vou fazer mais uma de improviso aqui, que é a seguinte: os médiuns que estão assistindo o senhor, né, direcionado para os médiuns, para aqueles que estão na educação mediúnica ou que já iniciaram o trabalho no tratamento espiritual, né, na desobsessão, nós temos reparado algumas pessoas colocando o título de médium como se fosse alguma coisa de destaque, né? O que o senhor acha disso? O que o senhor tem a aconselhar para essas pessoas? Primeiro, a pessoa, para frequentar a minha reunião mediúnica, ele precisa ter um belo conhecimento doutrinário.
Então, eu sou médium. Estudar é importante. Eu sou médium, meu filho, isso não é título, não, isso é evidência. O médium não é nada mais um sujeito que vem de dramas muito dolorosos do passado. Um devedor, né? Com coisas a reparar. Ninguém é bonzinho porque é médium, não. Eu sei os dramas de Chico, coitado. E os de Ivone também, os do Wallace. Então, a psicofonia eu acho muito mais bonito que a psicografia. Você vai achar estranho. Você conversa de uma maneira, quando você vai escrever é outra coisa. É a mesma conversa? Não. E a beleza da psicofonia, você vê os trejeitos, a maneira de falar, a técnica do jeito de falar. Então eu sou um apaixonado. E a bondade de Deus e o carinho dos espíritos me deram uma sorte muito grande. Eu sempre tenho reuniões com companheiros que fazem o transmediúnico com muita beleza. Essa menina que é testemunha. Porque eu sou mestre para chegar no ouvido e falar, não interfere não. Educadamente. Põe no ouvido e fala, não interfere não. Quando eu conheço o médium, então transe. Quando ele começa a fantasiar, porque toda manifestação mediúnica, seja ela psicofônica ou psicográfica, é um substrato do médium. Sim, você só não encontra isso na pneumotofonia ou pneumatografia, que é o fenômeno da voz direta que a gente chama. Perfeito. Então, às vezes o médico começa a fantasiar, eu chego baixinho no ouvido dele e falo, meu filho, não interfere não. A dose de animismo está ficando alta. E tudo que eu aprendi de doutrina espírita para conversar com ele. O senhor perguntou se eu já li? Instruções psicofônicas, tem 2 belas páginas de um espírito que aprendi muito com ele, Serinto. A cidade de Pedro Leopoldo tem como patrono São Sebastião. Acho que é dia 21 ou 20 de janeiro. 20 de janeiro. Isso mesmo. Então, muito espírito criticava que não só começava a reunião porque dava 8 horas na igreja. Então, vocês estão fugindo da igreja, já deu 8 horas, vocês devem estar lá na mesa. Então, uma noite, começou lá a festa na cidade, manifesta-se uma criatura, através da médium, uma bela médium, a Laura, e caminhou para a porta. O Enio falou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei onde é que ele quer ir, não esperamos ver o que ele quer. Aí me aproximei dele. Ele falou, eu entrei errado, meu lugar é lá. O tratamento foi de Vossa Senhoria. Durante umas 3 ou 4 semanas ele se manifestava através da Laura. Depois ele passou através da Zínia, que eu lhe perguntei se era sua parente de Orsini. A Zínia era um médium de uma dutilidade notável, um belo médium. Durante a Zínia foram bem uns 3 ou 4 meses. Aí um dia chegou que o senador Emmanuel falou que nós devíamos organizar uma outra reunião para um grupo restrito. Eu falei, Augusto Usura, você tem reunião segunda-feira, quarta-feira, com a Dr. Romulo, sexta-feira. Que dia que nós vamos fazer? Eu tenho reunião segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. Não, nós vamos fazer sábado. E lá se foi o nosso cinema, que a gente ia cinema. Então nós passamos, era Chiquinho Carvalho, que era cunhado do Chico, casado com a Dália, com a Cidália, que é a única que está viva até hoje, o resto da família toda já faleceu, não, ainda tem o André. E o Enio Santos. Com o tempo, depois de uns 3 ou 4 meses, veio ordem para convidar determinados amigos. Aí, com Chico, eu dialoguei bem uns 4 meses com o Serinto, uma inteligência, uma cultura admirável. Às vezes ele estava falando, eu pensando como é que eu ia responder, ele cutucava a minha testa, te responda assim. Eu falei, estou perdido, o homem está lendo meu pensamento. De Vossa Senhoria passou para senhor, depois passou para tu, depois passou para você e meu amigo. Que bom. Foi um notável, se você tiver por aí, Serinto, estou contando a história. Foi um valoroso orador sacro aqui no Brasil. Homem de uma vasta cultura.
Então você vai ver duas preces de Serinto, a beleza da prece. Lá no Instruções Psicofônicas. É a primeira vez que ele se levantou. Um dia nós estávamos dialogando, ele virou-se e falou assim: Efigênio, esse povo está com o seu pensamento. Efigênio Salzito, que é o mentor do grupo, né? Aí, a primeira vez ele passou uns tempos, já estava bonzinho, ele se manifesta. Falei: Arnaldo, eu posso colocar o médium de pé? Perfeitamente. Chico levantou, o Chico ficava fora da mesa, que nós deram de presente uma cadeira de balanço, dessas de Vime, e Chico ficava ali. Levantou e eu pensei que o espírito ia falar de pé. Ele ajoelhou-se e fez a primeira prece, que é linda. Terminou, ele está falando, eu pensei assim: o cheiro de igreja é fogo na roupa. Ele foi meu amigo. É um hábito respeitável me ajoelhar. Ô vergonha que eu tive, eu só pensei. Não estava falando, eu estava pensando. Ô vergonha que eu fiquei. Então veio a segunda, duas belas páginas. E o Wagner recebeu também uma página muito bonita de Serinto, uma vasta cultura, um belo e querido. Nesses 9 meses eu aprendi muita coisa. Na primeira noite, ele virou para nós e falou assim: os senhores são os irresponsáveis. Os senhores não ensinam sobre a morte. Eu falei: nós não. A doutrina espírita não. O segundo capítulo, a segunda parte do Livro dos Espíritos fala sobre o nascimento do ser, a morte e a reencarnação. A Igreja Católica é que esconde isso. Não me ofenda. Eu falei: não, estou falando a verdade. Da mesma maneira que o João falou que nós estamos, eu falo: o grande drama, quando a criatura passa por lá, eu domino uma legião de criaturas que não se conscientizaram do encarnado. Então nós estamos lá na igreja. As moças pedem para casar, nós casamos com elas. Tá bom? Tá bom. Pede dinheiro na loteria, nós arranjamos para ele ganhar, pois nós dominamos. Eu falo: por isso que há tanto processo obsessivo. Eu preciso me alimentar. Eu não tenho mais corpo físico, mas tenho fome, tenho minhas necessidades de homem. Como eu aprendi com o Serinto. Deu minha aula durante 9 meses. Hoje é um grande e querido amigo. Desse povo todo, é o que mais saudade eu tenho do Serinto. Muitos comparecem nas reuniões, são companheiros, etc. Mas o Serinto eu tenho saudade. Está no coração. Então, outro dia ele encerrou a tarefa através do Wagner, mas me deu uma emoção. A hora que ele terminou, emocionado, meu jovem. Pô, Serinto, já estou com 87 anos. Você continua sendo meu jovem. Eu tinha 26 anos, 27 anos quando conversei com ele. Belo e querido amigo. Olha, Sr. Arnaldo, o senhor é Jesus. Se tiver vontade de retornar aqui ao Espiritismo BH, se tiver faltado alguma coisa que não contou para nós, me liga e a gente marca de novo e retorna, né? Foi uma satisfação tê-lo aqui e tenho certeza que, assim como na nossa primeira entrevista, essa vai também causar uma imensa satisfação para as pessoas que estiverem assistindo. Então, muito obrigado ao senhor e volte sempre. Bondade sua. Estou sempre disposto, se eu puder ser útil para alguma coisa.